Eu acho que é um bom parâmetro para você se perguntar se você tá numa relação que é boa para você. Você tá dentro dessa relação se sentindo refém de alguma forma? Que se você sair, você não terá mais 3 pontinhos? O que é que você não terá mais se você não estiver dentro dessa relação? Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta, O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o nosso episódio de hoje é sobre relacionamentos abusivos. É natural que dentro de uma relação hajam conflitos e que às vezes a gente acabe magoando um ou outro sem querer, mas existem relações que ultrapassam a margem do que seria saudável ou esperado desses conflitos e dessas mágoas. Nesse episódio, entenda quais as principais características de um relacionamento abusivo e o que fazer caso você identifique que a sua relação tem essas características. E já se lembre, ouvindo esse episódio, se você achar que tem alguém que pode precisar ouvir isso hoje, já manda para essa pessoa. E vamos lá. Um relacionamento abusivo começa abusivo, a pessoa que entrou num relacionamento abusivo é porque é boba de não ter percebido? Conta aí pra gente. Nossa, tem esse mito aí, né? Que eu vou entrar no relacionamento e eu já vou saber que o cara é abusivo. Olha que inocente, eu indo lá cair num relacionamento abusivo de propósito. As pessoas têm essa ideia de que o outro tá de propósito caindo na lábia de uma pessoa abusiva, tá ali de propósito, e não é bem por aí, né? Um relacionamento abusivo, assim como qualquer outro relacionamento, começa os dois tentando se conhecer, entendendo ali quais são os padrões de um, de outro, o que envolve o sentimento, o que conquista a outra pessoa, e aí você vai aprendendo, como qualquer relacionamento, ao que o outro reage, o que essa pessoa gosta. A questão é que o abuso, ele vai levando você para um nível de controle disso. A outra pessoa te conhece não apenas para te agradar, para te fazer feliz, para ter um relacionamento saudável, mas num sentido de, através do te conhecer, eu consigo te manipular e te agredir de alguma forma, né? Sim, a pessoa abusiva não chega com um cartaz escrito: olá, eu sou abusiva e vou desgraçar a tua cabeça, né? Pelo contrário, muitos dos relacionamentos abusivos começam com aquela coisa mais aquecida, apaixonada, que a pessoa demonstra, um gentleman, né? E às vezes, inclusive, lá na frente, quando a coisa toda desanda, a gente fica: nossa, mas no começo era tão diferente. Às vezes até se apegando a uma ideia de que a pessoa possa voltar a ser o que ela foi lá atrás, porque parece até que é uma outra pessoa, né? Então não, o relacionamento não começa abusivo, ele vai se desdobrando dessa maneira. Exato. Sem contar que a pessoa que ela é abusiva, ela começa ali o relacionamento com esse amor, com essa paixão, e aí ela vai dando indícios muito pequenos, assim. Se você tá num estado meio torpe de paixão, é natural que você muitas vezes não perceba. Não que a gente não deva estar atento, mas é natural que muitas vezes a gente não perceba, porque a paixão, ela tem essa característica química também, né? Ela dá uma cegada no nosso cérebro, Sim, aí a gente sim. fica um pouco mais cego de amor, como a Até gente nível de diz. curiosidade, né? A palavra paixão, ela vem de patos, que indica patologia, como se você estivesse ali fora de um funcionamento habitual mesmo por conta desse entorpecimento, né? Exatamente. E aí, por conta disso, muitas pessoas não conseguem enxergar esses sinais. Então, putz, a pessoa tá sendo ciumenta aqui comigo, mas olha, é porque ele gosta de mim, é porque ele se preocupa comigo. Não é porque ele tá sendo abusivo. E aí, isso vai se escalando e tomando outras proporções até se tornar uma relação abusiva, né? Mas enquanto tá nessa parte de patos, a gente não percebe tanto. E até é importante colocar nesse ponto, Ká, que você citou aí, da pessoa às vezes fala: não, ele é ciumento, mas é normal, né? Quem ama cuida. Um ponto interessante das nossas referências, né? Porque às vezes eu vim de uma criação ou até de outras relações em que comportamentos de controle, comportamento do outro gritar comigo, comportamentos de alguém me tratar mal, é normal, tá tudo muito misturado com amor ali nas referências que eu tenho. Por isso, talvez eu possa não só não perceber, como naturalizar aquilo que tem uma característica abusiva, por ser uma coisa que eu estou habituada, familiarizada, né? Perfeito. Inclusive, existem muitas pessoas que só percebem que estão sendo violentadas e em um relacionamento abusivo quando há agressão física. E não necessariamente só a agressão física é um tipo de agressão, né? A gente entra um pouquinho no tópico de quais são os tipos de violência que a gente tem. Porque a violência física, ela é uma dessas. Então, ela é aquela onde a pessoa te empurra, te bate, te dá um chute, aquele apertãozinho no braço, aquele beliscãozinho.
todas essas coisas já configuram uma violência física. Mas muitas pessoas só percebem quando chega nesse ponto. Até porque geralmente não vai começar por ela, né? A pessoa não vai chegar em você na primeira briga te dando um chute. E esse é o ponto, né? Às vezes começa com, ai, putz, a gente teve uma briga um pouco mais acalorada e a pessoa falou um pouco mais alto comigo e eu permiti, e aí daqui a pouco eu perdoei, daqui a pouco a pessoa achou que podia fazer de novo, e aí foi se dando a relação, daqui a pouco a pessoa levantou a mão pra você, e aí vai escalando isso mesmo. As outras violências, elas são a violência psicológica, onde a pessoa te humilha, isola, insulta, persegue, ameaça. Então, sabe aquela pessoa que fica falando, olha, se você não fizer isso, eu vou terminar com você, viu? Isso é um joguinho psicológico, né? Então, a E pessoa que vai tá te acontecendo ameaçando bem ali. sutilmente também, né? Outras falas que são bem comuns é coisas do tipo, ah, se não for comigo, você não vai ter ninguém. Olha só como é que Exato. você é, ninguém vai te aguentar, né? Exato, nossa, péssimo, né? E a violência psicológica, ela é uma das que menos a gente percebe ela. Porque parece que vira um diálogo normal ali do dia a dia do casal. Ai, não, é só uma briguinha onde eu só tô falando que eu vou terminar só pra ele ceder um pouquinho, né? A violência acontece dos dois lados aí. E outra coisa bem importante dentro desse característica da violência psicológica é que a coisa vai ficando tão comum, tão corriqueira, que o seu senso de avaliação da realidade ele vai ficando prejudicado também, né? E eu acho que essa é uma das que mais vai abalando, porque ela vai mexendo com quem você é. E isso vai dando mais poder pro abusador também. E apesar de ser um tipo de violência difícil, às vezes, de identificar, por começar muito sutil, eu acho que é um dos que mais são comuns também, né? Porque é onde o abusador mais ganha poder sobre a vítima, né? Total. Até porque a pessoa começa a te humilhar e aí mexe na sua autoestima. E aí você já não se acha mais tão capaz, não acha que você consegue fazer as coisas, não acha que você consegue ficar sem ele. Aí começa a te isolar às vezes. Então, putz, eu já não tô mais com as minhas amigas já não concordam mais com essa relação, eu começo a ficar cada vez sozinha, minha família também às vezes não aceita, então eu começo a ficar cada vez mais com esse abusador. Então, a violência psicológica, ela tem uma dimensão que dá poder a todas as outras violências. Eu acho que a gente começa por esse ponto, né? Outra violência que tem é a violência moral. Onde, sabe aquela música do Jorge Mateus? Eu acho que é do Jorge Mateus, que fala que ele começa a mentir pra todo mundo. A gente vira e mexe, faz uma polêmica aí com essa música. Que ele fala que, né, não vai fazer propaganda dela, que ela cozinha mal, que ela queima roupa, enfim. E ele ainda fala como se fosse uma forma de cuidado, né? Ele fala você sabe que o esquema é outro, mas eu falo isso pra ninguém crescer o olho, cuido mesmo, é minha, né? Eu tenho pavor de te perder e é por isso que eu faço isso, né? E essa é uma violência moral, porque essa pessoa, ela tá caluniando, te difamando, ela tá inventando coisas sobre você para outras pessoas. Isso é uma forma de acabar com a sua moral, com a sua imagem, com a forma como as pessoas te veem e até mesmo como muitas vezes você se vê. Então essa é uma violência muito séria e que às vezes a gente, tá falando para proteger. Exemplo, né, tá tão naturalizado que tá aí nas músicas e a gente acha super normal e super tá nos churrascos da vida. E aí, nesse limbo das coisas que estão normalizadas também, vem a violência patrimonial, onde muitas pessoas acham normal que o seu parceiro cuide de todo o seu dinheiro e você precise pedir coisas para ele. A violência patrimonial, ela é uma das violências que mais mantém as pessoas dentro de relações abusivas. Então, quando o parceiro controla o seu dinheiro, quando o parceiro destrói objetos, quando o parceiro não te deixa trabalhar, ou fala que vai te manter, não, fica aqui, eu te mantenho. E aí, esse controle de você não vai conseguir sobreviver financeiramente sem mim, isso é um tipo de violência. E uma das mais sérias e que acontece muito, né? Até colocando uma dimensão um pouco mais social, o Brasil que temos, né? Emprego, sabemos como é o mercado de trabalho, existe uma questão aí, a mulher engravida, dão menos oportunidades. Então, muitas vezes, junta o cenário social em que a gente está com a violência que acontece dentro de casa e torna ainda mais difícil essas mulheres serem independentes, estarem no campo de trabalho, apesar do número de mulheres que estudam e que se formam ser muito maiores do que a dos homens. Ironicamente, né? Eles estão mais no mercado de trabalho, mas nós somos quem mais estuda. Tem alguma coisa que não tá se encaixando. A conta não fecha, né? A conta e essa não fecha. acho que a principal
o principal tipo de violência que às vezes faz a pessoa permanecer no relacionamento abusivo, porque às vezes eu dependo de estar com aquela pessoa que me faz tão mal, que inclusive já pode ter chego a me agredir, ou que me violenta psicologicamente, ou todas essas coisas juntas, porque se eu deixo de estar com essa pessoa, eu estou numa situação de desamparo social, financeiro, eu não consigo me manter, né? E outro sinal de como isso tá naturalizado, como a Ká falou da violência moral nas músicas, né? Uma coisa que vai sendo colocada no nosso cotidiano, no nosso imaginário, nas coisas que nós vamos aceitando, como existem muitas trends de brincadeirinhas, tipo, do TikTok, que a mulher fica, tipo, escondendo que comprou alguma coisa, porque se o marido souber que ela comprou, ele vai ficar super bravo, né? E tirar da pessoa essa independência, esse lugar de uma pessoa com escolhas, com opções, com oportunidades, é uma maneira de controlar também, porque eu tenho que passar pela aprovação do outro, eu tenho que estar dentro daquilo que o outro permite, que o outro aceita. Esse exemplo do TikTok é muito engraçado ver as trends, porque você vai vendo o tanto que tá normalizado algumas coisas. A pessoa colocando rindo, brincando, né? É, como se fosse a coisa mais normal. Então, pera lá. Então, às vezes eu trabalho, ou às vezes nós somos uma família, o dinheiro é da família, mas o outro manda em mim. Eu preciso, pra comprar uma calcinha, eu vou precisar pedir pra essa pessoa, eu vou precisar pedir a bênção. Como assim, sabe? Então, tem algo... Nitidamente, você vê que tem alguma coisa errada ali dentro desse funcionamento dessa relação. E dentro dessa linha também tem uma outra trend que tava rolando um tempo atrás, de eu, sei lá, reproduzir um áudio, tipo, de alguém, alguma coisa que vai gerar um ciúme no meu parceiro, e o pessoal super rindo porque o parceiro vem, tipo, pega o celular da minha mão, taca meu celular no chão, me empurra, e o pessoal gravando um vídeo desse, rindo, naturalizando comportamentos que são abusivos. E é por isso que a gente volta na máxima. Não é uma coisa que tá... mascarada, mas ela tá ali, só que de uma maneira sutil. E é sutil justamente por essa variável cultural de estar normalizado. Eu acho até importante trazer um outro ponto aqui, que assim, se você se atentou aí, nós estamos nos referindo mais ao abusador, né? A mulher como vítima. Claro, existem mulheres que têm comportamentos abusivos, inclusive dentro dessa parte de ciúme, tem muitas mulheres que controlam o parceiro numa vertente abusiva, só que as consequências de relacionamentos abusivos são... estatística. Eita, amiga, me ajuda a falar isso. Estatisticamente. Estatística. As consequências do relacionamento abusivo são estatisticamente. Amiga, você vai ter que repetir. Eu tava com cara de quem tava dando risada. Eu não vou conseguir falar essa palavra. Erros de gravação. Mas enfim. Turururu. As estatísticas mostram que as consequências dos relacionamentos abusivos são muito piores para as mulheres, porque uma mulher que tem comportamentos abusivos, ela pode ter ali um relacionamento super conturbado, fazer mal para a saúde emocional do parceiro, sim, controlando, diminuindo, tendo ataques de ciúme, mas ela vai ali ter uma reação e no máximo essa relação vai acabar. Geralmente é esse o fim que leva. Mas um relacionamento abusivo de um homem direcionado à mulher acaba em morte. Muitas das vezes, né, que nós temos aí altos índices de feminicídio, né, que são mortes relacionadas para essa parte de controle, de ciúme, de abuso de relações que começaram ali com esses brincadeirinhas, com esse controle do financeiro, com uma piadinha ali, com um desmerecimento aqui, um falar mal de você ali, uma agressão acolá. E isso vai se tornando uma coisa com proporções inimagináveis. E tem uma variável cultural muito interessante dentro disso, porque nosso processo, né, de socialização, de criação, de educação, ensina a mulher a estar num papel mais de submissão e um homem num papel de controle, né? A parte que a gente tá falando aqui das coisas que são naturalizadas, né? Nós temos até um episódio que a gente fala aqui de amores difíceis, que traz muito essas referências que a gente tem construído na mídia, nos filmes, nas músicas, de como esses comportamentos são todos aceitáveis e relacionados ao afeto, né? Até como se o ciúme fosse um termômetro disso. Mas as consequências, para além de ter relações que não são boas, elas podem realmente representar um risco à vida. E isso é importante de ser falado com a seriedade que cabe, né? Sem contar que dentro das fantasias, das novelas e filmes e tudo mais, é sempre colocado que a mulher, ela não consegue. A princesa, ela não consegue se salvar, né? É o príncipe que vem no cavalo branco na posição de salvador e ele que a salva. Então, estruturalmente, a gente vai criando essa noção de ter alguém que vai me salvar, que se essa pessoa não estiver aqui, eu não sobrevivo, eu não consigo ser feliz de novo, eu não consigo seguir a minha vida se eu não tiver um companheiro. Então, é bem perigoso. É claro que a gente não tá relativizando, né? Uma violência é sempre uma violência. Se
você é mulher e você também tá cometendo essas coisas dentro da sua relação, você não tá com permissão e com aval de fazer isso com seu parceiro só por você ser mulher. Eu acho que é importante a gente ressaltar Até isso. porque vai trazer sofrimento, né? Pra ele e pra você. E você vai ter uma série de relacionamentos ruins que vão terminar por conta da pessoa não aguentar estar nessa dinâmica que faz ela sofrer, né? Abuso é sempre abuso. Inclusive, né, vamos abrir um parênteses aí, que não é só relacionamentos amorosos que podem ser abusivos. Aquele amigo que te diminui sempre, aquela família que te invalida, que controla seu lado financeiro, que exige que você esteja o tempo inteiro ali. Todas essas relações, elas também podem ser abusivas, né? O chefe que acha que você precisa, a cada passo, dar satisfação para ele, que você não pode viver para fora da empresa. Tudo isso é abuso também. Então é importante a gente estar atenta a todas as nossas relações e a todas as formas de abuso também que podem acontecer aí no nosso dia a dia. Podem ser tão graves quanto, né? Pensa que você convive, sabe, você não tem uma relação amorosa, mas você convive com amigos e amigos que estão sempre te diminuindo, te fazendo se sentir mal, te controlando, uma família que tá sempre te invalidando, te negligenciando. Isso vai ter as consequências emocionais também, né? E aí eu quase ia me esquecendo, mas a gente ainda tem a violência sexual. Muitas pessoas não percebem essa violência dentro de um relacionamento amoroso porque acham que estar em uma relação com alguém eu sou obrigada a ter relações. Então, aquele parceiro que te obriga a ter relação, que te nega preservativo, que acha que você não pode tomar concepção porque você tem que engravidar dele, que exige algo que você não gosta, então, sei lá, né? Você não gosta de determinada posição e a pessoa te exige aquilo porque ele gosta. A pessoa que não respeita o seu não, você estando sóbria ou não, essa pessoa, ela está sendo abusiva. Inclusive, muitas dessas coisas que eu descrevi se enquadram em crime de estupro. Então é importante a gente prestar bastante atenção e não naturalizar isso dentro das relações. Isso não significa aquele dia que, olha, eu não tava tão afim assim. Mas até que ele começou a fazer um carinho, a gente começou a se beijar e rolou um clima e aí eu quis. Não é esse tipo de situação porque acontece, né? Não é todo dia que você vai estar, uau, estou aqui mega com vontade. Não é esse cenário onde você quis também, onde você quis tentar ter esse momento. A gente tá falando aqui de um momento onde você realmente não quer e você faz e fica ali tipo um bonequinho de pano só pra pessoa se satisfazer, só apenas porque ele tá te exigindo isso, tá te pressionando de alguma forma, te manipulando pra ter esse momento. E o limiar aí é o consentimento, né, Cá? Porque existem relatos de pessoas que às vezes acordaram com o parceiro penetrando ela, uma pessoa que tá dormindo, ela não tá em condições de consentir. Existem pessoas que às vezes concordou, iniciou uma relação sexual, no meio perdeu a vontade, perdeu o tesão, não tava mais se sentindo confortável, pediu pra parar e o parceiro não parou, porque tipo, eu tô fazendo, eu vou e continuo. A partir do momento que você deixa de consentir, é um abuso. E essa parte que você falou sobre aceitar o não, acho que ela é super importante, porque existe uma forma de controle muito sutil aí também, que é o parceiro me tratar mal, parar de falar comigo, fazer tratamento de silêncio, ficar com a cara virada pra pessoa, porque ela negou, ou porque ela não quis ter uma relação sexual. Isso também configura um abuso nesse sentido. Total, inclusive, né? Vou procurar quem faça isso por mim na rua, já que você não faz. E aí a gente volta nessa parte da manipulação, da violência psicológica, porque além da violência sexual tá acontecendo aí, vem a violência psicológica também, onde a pessoa te deixa insegura, onde a pessoa ameaça sair dessa relação, ameaça te trair ou fazer alguma coisa que te machucaria de alguma forma. Então você não se machuca não sendo traída, mas você tá sendo machucado de outra forma, com a sua permissão tá sendo infringida e tudo mais. Então, cuidado com aquilo que a gente tá... não quero sofrer uma traição, então eu vou aceitar isso daqui dele, porque de alguma forma você também tá se machucando e se negligenciando. E o que você tá ensinando, né? Que a pessoa vai então fazer essa chantagem e aí ela consegue que você ceda coisas que você não quer. E aí você tocou num tópico muito importante. Porque aí a gente entra no porquê que a gente continua na relação se a relação não é boa, né? As pessoas falam assim, caramba, mas por que você deixa que isso aconteça? Por que você deixa que isso tá acontecendo com você? É claro que a gente tem esse limiarzinho de autorresponsabilidade quando a gente toma consciência da situação, a gente toma a frente, de permitir ou não o que a gente quer que faça com a gente. Então a gente tem a nossa parcela ali dentro da relação, como em qualquer relação. Mas a gente não continua na relação só porque quer, só porque é mais fácil, ou porque ela gosta de apanhar, por isso que ela fica, né? Principalmente, eu já ouvi muito isso de pessoas mais velhas. Fulano gosta de depender, fulano é
folgado, fulano gosta de apanhar, é assim mesmo. Então, não é porque essa pessoa gosta. E aí a gente entra um pouquinho, né, naquela parte onde se você tem uma pessoa que tá passando por isso, não fale esse tipo de coisa. Não seja essa pessoa. Se ela tá numa relação abusiva, onde tá tudo isso acontecendo, não tá sendo simples no sentido de eu vou sair daqui e pronto, simplesmente é só terminar essa relação. Muitas vezes não é só terminar a relação, porque um relacionamento abusivo, ele mexe com necessidades. Assim como qualquer relação que você tem, um relacionamento abusivo, existe um vínculo. E o vínculo é íntimo. É um vínculo como qualquer vínculo que você tem, só que de intimidade. Você compartilhou coisas com essa pessoa, você confidenciou coisas com essa pessoa. Então não é simples sair dali. Existem vários enlaces que estão ali presos um ao outro. Sim. Eu acho até importante colocar um ponto aí, Ká, de que o abusador, apesar de quando você vai entrando nessa parte mais de características, parece que, nossa, é um monstro, né? Igual quando a gente fala de psicopatia, como se fosse uma coisa caricata daquilo, né? Mas o abusador, ele não tá abusando o tempo inteiro. E ele tem outras qualidades, ele tem outros comportamentos que não são abusivos em outros momentos, que vai trazer alguma coisa pra aquela pessoa que tá ali. E até é importante também colocar que esses tipos de violência que nós trouxemos aqui estão definidinhos, explicadinhos, como uma coisa é essa, uma coisa é aquela, é para fins didáticos, mas tudo isso acontece ao mesmo tempo e vai gerando uma consequência naquela pessoa que tá ali. E como a gente também colocou, não começa abusivo. Então, às vezes, era uma relação que trouxe um amor que talvez essa pessoa nunca teve, ou um amor que faz bem para ela ali no primeiro momento. Ao longo desse processo em que vai acontecendo a violência psicológica, a pessoa vai perdendo essa razão, esse senso, às vezes, de entendimento aí do que tá certo, do que tá errado, do que é aceitável, do que não é. A autoestima sendo abalado, essa questão que a gente trouxe do financeiro, que muitas das vezes está envolvida também. E às vezes não é tão simples assim dessa pessoa, primeiro, perceber. Segundo, aceitar quando alguém tá apontando pra ela que aquilo não tá bom, principalmente se esse alguém, mesmo que bem intencionado, venha num tom acusatório, do tipo, olha, que esse cara é um merda, esse cara é um monstro, se organiza, se orienta, O que você sai tá dessa fazendo relação. aí, como você é bobo, né? Isso vai fazer a pessoa se sentir mal e às vezes até se afastar dessa pessoa que pode querer ajudar, porque, poxa, ela tá sendo manipulada. O outro ali vai ficar fazendo a cabeça dela contra essa amiga, esse amigo, esse familiar que às vezes tá tentando ajudar. E se você entra nesse lugar de acusar, de estar contra, como é que o outro vai se vulnerabilizar, vai se abrir, vai querer te dar ouvido, sendo que não tem ali um lugar para receber isso, né? Então, acho que uma via mais empática, uma via de compreensão, uma via de apoio, né? Uma via de compaixão faz muito mais sentido se a sua intenção é ajudar alguém que está numa relação abusiva. E sem contar que quando a gente fala de ajudar alguém nessa posição, a pessoa muitas vezes está sendo diminuída dentro da relação dela. Se você fica o tempo inteiro colocando que ela não consegue, que ela não é capaz, que como assim ela não sai desse relacionamento, que é só sair e ponto, a pessoa fica, mas é uma coisa tão simples, por que eu não tô conseguindo fazer? E isso torna ainda mais essa sensação de estar sendo abusado, de não ser suficiente, de não ser capaz, ainda maior. Então, mostrar para a pessoa que ela é capaz, ajudar, estar ali como apoio mesmo, né? Inclusive, abre parênteses, tem o nosso episódio de empatia, pode ajudar muito Tá nessa cheio de parte. pop-up esse episódio. Exato. Então, fecha parênteses aí, esse episódio pode ajudar bastante. Mas é algo que pode fazer a gente entender um pouquinho mais como que a gente pode ser essa rede de apoio para alguém que está passando por essa situação. E aí a empatia ela é bem importante porque, assim, eu sei que quando eu quero ajudar alguém, o meu maior desejo vai ser ver essa pessoa sair de uma coisa que traz sofrimento. Mas é muito importante entendermos que entre o tomar consciência e sair de uma relação abusiva existe um vácuo enorme de passos, às vezes dessa pessoa precisar primeiro ser fortalecida para que ela consiga dar qualquer passo que você, uma pessoa que não está numa situação de abuso, conseguiria talvez dar com maior facilidade, né? Então, seja apoio e fortaleça, foque em fortalecer essa pessoa que está numa relação abusiva. Exato. E aí a gente entra um pouquinho nessa parte de fortalecimento. Como que eu percebo que eu tô numa relação abusiva? Né? Porque, putz, tem coisas legais aqui dentro, mas tem umas coisas que eu não gosto tanto. Como que eu percebo que eu tô numa relação abusiva? E aí vem esse processo primeiro da conscientização que você tá dentro de um ciclo abusivo.
O ciclo abusivo, ele tem ali a fase da lua de mel, que é aquela fase onde a pessoa tá mil amores com você, tá te agradando, fazendo tudo que você gosta, pegando naquelas lacuninhas, que é aquelas que você fala, caramba, eu gosto tanto disso, sabe? Quando a pessoa faz isso daqui por mim, nossa, olha que delícia que é essa relação. E aí tem a fase da lua de mel, é essa daí. Depois dela vem a fase das promessas e negação de qualquer coisa ruim. Então, eu te prometo que eu nunca mais vou fazer aquilo. Olha, eu tô sendo amor com você, tá vendo? Eu nunca mais vou fazer aquilo lá, nunca mais vou te agredir, vou gritar com você. Não, eu nunca fiz isso. Olha, não era a minha intenção. E aí a pessoa começa essa fase inteira de promessas aí. Depois volta o abuso, e aí a pessoa mente pra você, e a pessoa te agride, ou comete qualquer uma das violências que a gente citou aqui, ou muitas vezes todas elas juntas, te ameaça, te dá ordens. E aí, depois disso, começa a te controlar. O controle, ele vem muitas vezes pelo medo, então vem lá pela violência psicológica, né? Então, você não vai sobreviver sem mim, o que você tá falando? E aí, a pessoa é abusadora com você, comete qualquer uma das ameaças, ou ordens, ou manipulações, da forma como a gente citou aí um pouquinho antes, algum dos tipos de violência. E aí a pessoa começa a te controlar através do medo. Então, ok, eu fui abusador com você, mas a culpa é sua. Mas foi você que me fez agir assim. É porque você me causou ciúmes, por isso eu surtei com você. Então a pessoa muitas vezes começa aquela fase do controle. Depois vem uma fase de perceber que você ainda tá estranha, ou tá diferente, ou que a relação ainda não tá boa, e bate aquela culpinha ou remorso. Que não é bem uma culpa, um remorso, assim, né? É aquela pessoa que percebe assim, caramba, agora ela tá quase desistindo. Ela tá quase indo embora aqui da minha vida, eu preciso ir lá. E aí começa, pede desculpa, faz 1000 promessas de novo, nega que vai fazer isso, e aí volta a lua de mel. E aí fica esse ciclo, né? Junto com a lua de mel vem sempre essas promessas e essa negação de que algo vai voltar a acontecer. E aí volta abuso, volta a lua de mel. A gente chama isso, dentro da psicologia, de intermitência. A pessoa te dá um pouquinho e às vezes te tira. Te dá um pouquinho de coisa boa e às vezes te E aí tira. você fica esperando, porque você sabe que em algum momento vem alguma coisa boa. Enquanto tá ruim, você aprende a esperar pra conseguir essa coisa boa, né? E aí que a merda tá feita. Eu fico ali, na hora que eu tô quase desistindo, o outro vem dar aquilo que eu queria. Olha, então vou continuar aqui, porque eu não sei quando vem, né? Se eu souber que vem daqui a 3 dias, eu fico tranquilaça esperando daqui a 3 dias. Mas não é essa característica. Muitas vezes as pessoas ficam ansiosas, não sabem quando a relação vai melhorar, ficam ali sem saber se o parceiro vai voltar, se ele vai tudo embora muito mesmo, se ele vai imprevisível, terminar. né? Exato. E essa falta de previsibilidade dentro da relação, de saber quando que a pessoa vai voltar, você até sabe que vai voltar, porque depois de um tempo você começa a perceber que a pessoa sempre volta ali pedindo desculpa e pedindo perdão, mas você não sabe quando vai voltar, você não sabe se a culpa vai continuar sendo sua, é uma sensação constante de culpa, de estar sendo controlada, de aquele amorzinho que tá sendo só, se você fizer isso, eu te amo, se você não fizer isso, eu não te amo. Sobre uma condição, né? E até aqui, de novo, eu trago outro protesto sobre a naturalização de relações conturbadas, porque a gente tem construído também o esperar que a relação seja cheia de altos e baixos, frios na barriga, o relacionamento montanha-russa, né? Mas se você perceber que isso é um ciclo, assim, de lua de mel, tretas e manipulação, tem alguma coisa errada aí, né? E, de novo, não é uma coisa de ordem didática igual a gente tá trazendo aqui, tipo, agora é isso, agora é aquilo. É uma coisa que vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, enquanto a sua cabeça tá ficando confusa, enquanto o outro tá te manipulando, né? Então tem que ter um olho bem atento aí pra perceber isso. Então, até pra sintetizar aqui, acho que um resumo muito bom de falar de uma característica de um relacionamento com um abuso é a manipulação. E o sentimento de culpa constante. De sempre você sentir que tem alguma coisa inadequada, que você é sempre insuficiente, de que o outro sempre tem muitos comportamentos ali de desequilíbrio, de intensidades. Ah, ele nunca me bateu, mas ele bate nas coisas, ele chuta a parede, ele aumenta a voz pra mim. Ou talvez ele não vá pra parte da agressão, mas ele fica me chamando de burra, ele fala que eu não sirvo pra nada. Então tem um monte de coisinhas aqui que podem ser sutis, mas se nós colocamos isso daqui tudo na balança, vendo sim que tem coisas boas, a gente precisa dar a devida atenção. Porque como a Ká trouxe a questão da intermitência, esse é o fio da meada. Porque como que eu vou falar, ah não, essa relação é abusiva, se ele também é a pessoa que me dá carinho,
Se ele é a pessoa que tá comigo todas as noites. Nossa, mas a gente tem um filho junto, ele é o pai dos meus filhos. Tem sim coisas boas dentro da relação. Às vezes ele pode ter comportamentos ele de ser um ótimo pai, mas ser um escroto com você. Então é importante não fazer vista grossa para esses comportamentos de manipulação, de sentimento de culpa, de controle, do amor sobre uma condição. Então, frequente ameaça de se você não for assim, se você não fizer assado, eu vou te deixar, de que ninguém vai te querer, né? Um ciúme exacerbado colocado como uma forma de controle. Sinais vermelhos aí, alerta. Vários. Inclusive, é importante a gente diferenciar de uma relação que passa por elas fases normais, né? Aquela fase onde, putz, a gente teve uma briguinha, ficou aquele clima meio chato, aí depois a gente tentou conversar pra arrumar as coisas. Durante um tempo fica um climinha meio ruim, aí depois vocês vão se conectando novamente, fica tudo bem. Ou até tem umas brigas um pouco maiores, de caramba, olha, isso daqui a gente não tá conseguindo chegar num consenso, mas a gente se respeita, a gente entende um lado do outro. É um a ponto gente bem busca importante. entender o lado um do outro. É uma relação com menos culpabilização, então eu não fico o tempo inteiro só apontando que o outro não é bom, o outro não... A culpa de todos os problemas da relação é sua. Nunca eu tenho parte nisso, né? Então, essa parte do respeito mesmo, acho que isso é muito importante. Isso diferencia onde que é uma briguinha normal e de dia a dia, que acontece dentro de qualquer relação. Inclusive, relações saudáveis precisam passar por conversas difíceis, mas onde é que entra o abuso? Onde eu sou negligenciada, onde eu não sou respeitada ali? Sim, que entra naquela diferença, né, cara, que pode acontecer dentro de uma relação, às vezes eu te chatear, eu te magoar sem querer. Diferente de eu continuar te magoando e te chateando sabendo que algo te faz mal e eu escolher persistir fazendo isso que te prejudica, que te traz malefício. Exato, exatamente, perfeito. E aí, esse ciclo, como a gente falou, por ser tão intermitente, isso mantém as pessoas. Imagina assim que é um Tetris, né? Quem já brincou de Tetris sabe, é um negocinho caindo e encaixando certinho, como um quebra-cabeça ali se encaixando. Imagina que uma dessas pessoas, ela tem buraquinhos a serem preenchidos. Então, eu tenho uma carência emocional, eu tenho uma questão financeira não bem resolvida na minha vida, eu tenho uma dependência de autoestima, de validação de alguém. E aí chega essa outra pessoa que conhece os meus buraquinhos e me preenche tipo Tetris. Então, uma coisa encaixa na outra. E aí acaba que nesses momentos de lua de mel, essa pessoa sabe exatamente qual botão apertar para me manter ali, para alimentar e elevar o meu potinho do amor, sabe? Então enche a minha barraquinha do amor ali, o meu potinho, deixa cheio de amor. E aí vem um abuso e esvazia de novo. E aí aperta outro botãozinho e enche o meu copinho de amor. E aí vocês continuam nesse ciclo. Porque essa pessoa conhece os seus buraquinhos, conhece aquilo que precisa ser preenchido, com muitas aspas, tá? Não é que precisa ser preenchido pelo outro, mas aquilo que por acaso na sua história, na sua vida, ficou ali uma abinha em aberto e que por acaso essa pessoa que apareceu aí juntou a fome com a vontade de comer e ela encaixa muitas vezes nas necessidades nossas não supridas. Sim. E aí, pensando se você aqui que tá ouvindo se identificou com essas características, tá com a mão na cabeça falando, meu Deus, meu relacionamento corresponde a várias dessas coisas, mas eu não sei como sair ou o que fazer com isso, porque, putz, eu gosto tanto dele, eu preciso dele em alguma medida. Eu acho que um dos principais pilares é você começar a se fortalecer em relações que te cuidem, que te apoiem, se fortalecer como indivíduo mesmo nessa parte de autoestima, conhecer muito bem quais são essas lacunas para que o poder disso esteja na tua mão, não na mão do outro que sabe em quais botões mexer, como a Ká trouxe, né? Porque se é só ele que sabe encher esse potinho, que abre parênteses, ele mesmo que esvaziou, parece que só essa pessoa tem a condição de te fazer feliz, apesar dos abusos, né? Mas se você sabe o que te falta, você acha os meios para preencher isso, né? Então você aprender a se gostar, você ter a tua individualidade, a sua independência é primordial, né? Até porque pensando nessas lacunas, se eu tenho uma série de outras coisas que me preenchem, outros pilares que me sustentam, eu não preciso
dessa pessoa. E eu acho que o amor tem que ser um lugar de cuidado, um lugar que traz um quentinho no peito pra gente, mas um lugar de preencher as nossas lacunas, de tapar os nossos buracos, né? Nós não precisamos de metade da laranja, de tampa da panela. Nós somos pessoas inteiras e é importante você reconhecer e cada vez mais fortalecer isso, tratar das suas feridinhas para que você tenha recursos para identificar o que fazer dentro dessa relação, para ter meios de mudar esse cenário, né? E aí, um dos principais recursos que eu posso dizer aqui para quem tá ouvindo a gente é o meio da psicoterapia, né? Essa parte de entender quais são essas lacunas, de encontrar meios de te fortalecer, de construir outras relações. Eu acho que o processo de terapia pode construir uma coisa fantástica em relação a isso, porque às vezes sozinha é muito difícil, né? Eu acho que uma dor da relação abusiva é o tanto que essa pessoa que tá ali já se sente tão sozinha, né? Porque uma característica que vai acontecendo aí depois de tudo isso de abusos é o isolamento, né? De você perder amigos, se afastar de família, e se escolher no meio disso tudo é muito desafiador. E aí, outra coisa que deixaria de recomendação para quem identificou, além dessa rede de apoio, essa independência, buscar também o fortalecimento da questão financeira. Muitas pessoas estão presas financeiramente dentro das suas relações. Então, buscar ali, putz, vou tentar estudar uma coisa diferente, eu vou tentar entrar no mercado de trabalho de alguma forma, ou me reerguer no mercado de trabalho onde quer que eu esteja. E isso tudo pode também dar esse gás, você perceber que você não é dependente dessa pessoa, pode te ajudar muito a sair de uma relação abusiva. E aí eu acho importante a gente colocar, né, todos os lados. Uma pessoa que tá com todas essas partes deficitárias, ela também se torna um potencial abusador. Porque se eu sou totalmente dependente dessa outra pessoa, se eu não, a minha autoestima não existe, o meu ciclo de amizades não existe, eu também corro o risco de colocar o outro numa redoma para poder ele ser só meu, e aí corre o risco da gente também ser abusiva com a outra pessoa, e aí entra aquelas relações que os dois são abusivos e vira, enfim, caos. Nossa, Kai, muito importante esse ponto que você trouxe das coisas que às vezes faz a pessoa ser abusiva também, né? Porque muito vamos pegar esses homens mesmo, eu não ia colocar gênero, mas que levam esses parceiros às vezes a serem abusivos, essas faltas. Porque, putz, eu preciso controlar essa pessoa, eu preciso fazer de tudo pra que ela só tenha a mim, que ela só tenha essa relação, porque se ela for embora, onde eu fico, né? E eu acho que existem muitas relações que são mutuamente abusivas. Até dentro disso que a gente estava falando um pouquinho antes, das mulheres, às vezes, que por mais que não cheguem, talvez não agredir, acontece também, mas em menor incidência, mas que vem naturalizando lá o fé nas malucas, né, dela ser super ciumenta. E aí você imagina, então, um parceiro que é super ciumento, que controla, que tira, né, te afasta das suas amizades, que afasta do teu parceiro, da sua família, e aí a mulher que também faz isso com o cara, então ele não pode ter amigos, então a gente cria uma codependência em que eu não tenho nada, agora eu só tenho você. E eu também não tenho nada, então agora eu só tenho você. E aí, cada vez mais, o medo de perder um ao outro aumenta, porque só temos um ao outro, e essa relação fica infernal. Porque não tem como isso ser saudável, não tem como essa dinâmica ser saudável. Eu acho que um dos pilares mais importantes aí, talvez, de um relacionamento é que exista essa singularidade, o espaço de cada um, as fortalezas de cada um, né? Então, como que vai ter espaço pra isso se nós somos simbióticos? Que eu não sei onde acaba um, onde começa o outro. É conturbado. E não é aquilo, né? Os dois têm medo de se perder porque a relação é tão gostosa e tão prazerosa pra ambos. É porque ambos são dependentes disso. Porque estão ali como reféns da relação. E aí, eu acho que é um bom parâmetro para você se perguntar se você tá numa relação que é boa para você. Você tá dentro dessa relação se sentindo refém, de alguma forma? Se você sair, você não terá mais 3 pontinhos? O que é que você não terá mais se você não estiver dentro dessa relação? Então, eu acho que é um bom ponto pra gente pensar. Se você estiver dentro de uma relação, porque não, eu posso ter tudo isso lá fora, mas ainda assim eu quero estar aqui, porque aqui é bom, porque aqui é gostoso e é prazeroso, aí talvez você esteja numa relação bem saudável. Mas se você tá, por acaso, se sentindo refém, é importante a gente olhar pra isso. E só pra tirar o estigma, né, de que, putz, é só gente inocente que cai nisso, eu ia bem colocar uma vulnerabilidade aqui. Eu estava já na época da faculdade, né, já conhecia sobre relacionamento abusivo, já tinha contato com históricos sociais das coisas,
E comecei a ficar com uma pessoa. Eu não namorei com essa pessoa, a gente começou a ficar, assim, um pouco mais sério e tal. Um pouco mais sério, entre aspas, né? A pessoa nunca me assumia e foi exatamente nesse ponto. Era um amor meio unilateral e não te assumo, mas ao mesmo tempo eu quero que você não fique com ninguém. E aí eu ia percebendo algumas coisas, do tipo, o dia que eu coloquei um vestido um pouco mais justo, essa pessoa andar do outro lado do shopping. E assim, não vou andar ao seu lado porque você tá com uma roupa justa. E como assim? Então, pera lá, eu não posso usar essa roupa? Ou a pessoa vir de outro lugar, muito distante, como uma suposta prova de amor, só pra verificar se eu tava no barzinho com a amiga que eu disse que eu ia estar. Sabe? Esse tipo de coisa. Ou um apertinho no braço. Ai, nossa, você tava falando com fulano, e aí dá aquele apertinho no braço, como se fosse uma coisa... Não, aqui, ó, é só pra você não fazer mais isso. E aí eu fui percebendo que aqueles comportamentos não estavam normais. Eu tinha uma rede de apoio, tinha muitas amigas que ficavam, esse cara não é normal, tem alguma coisa acontecendo e tal. E elas foram muito importantes nessa época. Essas pessoas estarem ali sinalizando que aquilo não era legal, que os meus comportamentos estavam estranhos, foi muito importante nesse momento, mas ter uma rede de apoio. Naquele momento eu já trabalhava, eu tinha as minhas amigas, então eu tinha pra onde sair, eu não estava dependente daquela relação. Apesar de que se eu tivesse continuado, talvez eu teria me tornado dependente daquela relação, sim. Mas não me tornei porque eu tinha toda uma rede de apoio, porque eu tinha essas características outras que eu consegui colocar um ponto final e tchau, bênção e... quero bem longe de mim, sabe? Sim. É isso. Que bom que você teve livramento. Foi um processo. Total livramento, né? Não, e é bem importante a gente colocar isso, porque, veja, eu já tava na época da faculdade. Às vezes as pessoas acham assim, ai não, é inocente, é só bobo que cai nisso. Putz, eu já tinha conhecimento do que era um relacionamento abusivo, sabe? E o conhecimento só técnico, ele não basta, porque a experiência de você estar ali, sentir tudo isso e se envolver com alguém e nem percebendo a coisa fluindo e acontecendo no seu dia a dia, você ficando amarrada dentro desse tipo de relação. Então, mesmo que você escute esse episódio e saiba de tudo na teoria, esteja sempre com a anteninha ligada, porque a experiência, ela vai te envolvendo de uma maneira diferente. Eu acho qualquer que um tá sujeito, levantar né? isso aqui. Exato. Qualquer um tá sujeito. Exato. E aproveitando nessa linha aí da parte da dependência, que eu acho que é um dos fatores que mais faz a pessoa, às vezes, não perceber ou permanecer ou achar natural e normal esses comportamentos, queria fazer uma indicação, que é o livro Amar ou Depender, do Walter Rizzo. Ele fala um pouco dessas nuances aí, pra você conseguir, talvez, olhar um pouquinho pra essas lacunas, olhar pra tua história de vida e também se fortalecer pra não estar nessa relação por dependência. Então, é uma boa indicação. Vamos colocar aqui pra vocês na descrição do vídeo, na descrição do podcast. E você, Ká, tem alguma indicação pra trazer pra gente? Vou indicar a série Made. Essa série ela é pesada, assim, ela mostra bem um ciclo de relacionamento abusivo, as promessas e tudo mais, mas ela mostra muitas mulheres não percebendo que tá no abuso, então é uma série, assim, ela é bem característica do relacionamento abusivo. E aí tem uma outra que é Bom Dia, Verônica, é uma série muito boa, brasileira, mas ela é bem pesada, a gente já recomendou em algum outro episódio que eu não me recordo qual. Acho que foi Os Amores Difíceis. Não tenho certeza em qual foi, mas essa série ela é muito boa, mas ela é bem pesada, então se você for uma pessoa muito sensível, toma cuidado ao assistir ela, apesar de valer muito a pena. Acabei de lembrar de outra, como que é o nome daquela, amiga? Da menina na praia, com a música do Tom Jobim? Meu Deus. A Coisa Mais Linda. Coisa Mais Linda, essa série, maravilhosa, aliás, adoro essa série, mas ela também fala de relacionamento abusivo, onde outra pessoa se acha tem um poder sobre a outra, tá bom que retrata ali uma época ainda mais arcaica do que a gente tá hoje, mas é uma série que também retrata bem um tipo de relacionamento abusivo, onde o outro acha que tem poder. Ai, essa série perde meu coração. Essa série é muito boa. E dentro dessas nuances aí, até pegando dessas séries, eu acho bem importante reiterar um ponto aqui, que características abusivas que nós estamos citando não é bingo. Tá? Você não precisa ter gabaritado ou corresponder aos casos extremos de violência que existem dentro dessas séries, né? Mas se você identifica alguns desses comportamentos aqui, se existem coisas que nós fomos falando aqui, você foi identificando com a tua relação, já é importante um sinal de alerta. Não espere chegar num momento extremo, não espere chegar num comportamento intenso, né? Começa sutil, se desdobra sutil, e quando chega nesse nível intenso, a coisa já tá difícil.
né? Então não precisa ter tudo isso ou chegar na parte de violência, principalmente, para ser considerado abusivo. Acho importante grifar e colocar isso em negrito. Exato, perfeito. Então por hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado, que esse episódio tenha feito sentido pra você. Se você acha que vai ser útil pra alguém que você conhece, pra livrar alguém aí, né, mais um livramento de um relacionamento desses, manda pra essa pessoa querida. E acompanha a gente lá no Instagram, o meu é @psicarinalima. O meu é @psicologiaarevilo. E segue a gente também lá no Insta. Nós temos colocado lá os avisos dos episódios novos e também as nossas pílulas em formato do Reels, para que você consiga compartilhar com a tua rede, espalhar a mensagem do Violeta Podcast. Ajuda a gente lá pra gente conseguir continuar produzindo mais episódios pra vocês. A nossa página é @Violeta Podcast. Isso aí. Então por hoje era isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima. Beijo, Tchau. até... Tum, tum, tum.